A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, tudo bem convosco? Nós estamos gravando hoje, dia 18 de abril de 2020, para meditarmos um pouco e fazermos uma breve exposição da lição de número 2, referente ao domingo passado, dia 12 de abril de 2020. Nós estamos aí uns dias atrasados com a transmissão dessa lição. Nós estamos fazendo esses vídeos ao vivo, meditando um pouco acerca da lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Portanto, hoje nós vamos fazer aqui a exposição ao vivo da lição de número 2, que tem por título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Os irmãos que forem entrando aí ao vivo conosco, fique à vontade para compartilhar, para convidar mais alguém. Nós vamos meditar um pouco sobre a lição 2 do segundo trimestre de 2020 da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa aula, o nosso tema, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo, o texto principal da nossa aula de hoje, está em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, está aqui Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3, o texto áureo da nossa aula, da nossa lição de hoje. A verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Glória a Deus, graças a Deus por esta verdade bíblica. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, e dos versículos 9 ao versículo 14. Eu vou ler, você que está aí ao vivo conosco, vai compartilhando, vai acompanhando o raciocínio, mande aí se você tiver as suas perguntas referentes à nossa aula de hoje. Diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Portanto, esse é o texto base, essa é a leitura bíblica da nossa lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2020. O objetivo geral da nossa aula hoje, os irmãos que nos acompanham ao vivo e aqueles que irão assistir a gravação nas redes sociais e também no YouTube, o objetivo geral da nossa aula hoje é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus para nós, para a sua igreja. A introdução da nossa lição, o comentarista traz algo aqui extraordinário, que é salientando e trazendo à memória que desde a eternidade aprove a Deus, na sua soberana vontade, executar um plano de restauração
e um plano de reconciliação com a humanidade caída. Portanto, queridos, nesta lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical, do segundo trimestre de 2020, a introdução nos ressalta que, em Cristo, desde a eternidade, o desejo de Deus é restaurar a humanidade, é trazer a humanidade de volta para o relacionamento com Deus, com a presença do seu Criador. No primeiro tópico aqui, nós temos a lição nos propondo a nova posição em Cristo. E a Bíblia vai nos apresentar, no texto que nós lemos, Efésios capítulo 1, versículo 3, algo chamado doxologia. O que é uma doxologia? Essa palavra, ela é de origem grega, composta por duas expressões, doxo e logia, ou seja, glória e estudo, glória e palavra, glória e proclamação, ou seja, uma doxologia compreende uma expressão de glorificação. Toda vez que alguém faz uma expressão em que Deus é exaltado e Deus é glorificado, nós estamos, portanto, diante de uma doxologia. E o apóstolo Paulo faz isso aqui. Nós vemos o versículo 3, Paulo dizendo o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse bendito aqui significa digno de louvor. Portanto, digno de louvor é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, meus irmãos, nós ressaltarmos aqui, a título de lembrança, no texto grego original e nas primeiras cópias manuscritos, os versículos e os capítulos ainda não existiam. Isso foi inserido a fim de facilitar a nossa compreensão sem perder nenhuma essência daquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo. E nos manuscritos gregos mais antigos, esses 12 versículos que compõem a doxologia de Paulo nessa perícope, nessa parte do ensino de Paulo na carta aos Efésios, desses 12 versículos aqui, existe uma sentença gramatical muito complexa de 202 palavras. E essas 202 palavras é algo extraordinário. Era uma bênção que era utilizada na liturgia do culto do povo hebreu, do povo judeu, do povo israelita. Eles usavam essas palavras em louvor a Deus, em uma doxologia, em uma glorificação a Deus. E essa bênção era chamada na liturgia hebraica de Beraca. Beraca é o nome dado para a bênção onde eles proclamavam essas palavras de glorificação a Deus. É usado aqui na liturgia do povo hebreu, e o apóstolo Paulo, que era também um judeu de nascimento, ele vai, portanto, utilizar esta bênção para falar à igreja de Éfeso. Outro ponto interessante aqui na doxologia de Paulo é que o termo aqui hebraico para bênção, para bendito, é Baruch, e esse termo ele aparece tanto na tradução do Antigo Testamento para o Novo, em 300 a.C., na famosa Septuaginta, e ele também aparece nos manuscritos gregos preliminares, os mais antigos. Portanto, é uma opinião unânime entre os estudiosos que, nos primeiros 12 versículos da carta de Paulo aos Efésios, ele está demonstrando, ele está recitando uma doxologia, uma glorificação a Deus, uma glorificação ao Pai que estabeleceu o plano da salvação, ao Filho que veio executar o plano e ao Espírito Santo, que nós vamos falar também, é o penhor da nossa salvação. Portanto, algo extraordinário, é um hino de louvor a Deus, uma palavra de glorificação ao Senhor Deus. Essa repetição acontece
Você percebe nos versículos de número 6, 12 e 14, Paulo dizendo: para louvor e glória da sua graça, para louvor da sua glória, para o louvor do seu nome. Portanto, esse primeiro capítulo aqui da carta de Paulo aos Efésios traz essa glorificação ao Senhor nosso Deus, e Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Segundo ponto do tópico 1, que é a nova posição em Cristo, a nossa revista, o comentarista, traz as bênçãos espirituais. A Bíblia diz que nós recebemos estas bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Olha que coisa extraordinária aqui, queridos. O que o apóstolo Paulo está nos mostrando é que nós fomos abençoados em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Ou seja, estas bênçãos, elas repousam sobre as nossas vidas, pois nós estamos em Cristo Jesus. Agora, note uma coisa. Se você está com a revista ou a Bíblia aberta aí, a Bíblia diz no versículo de número 3, o qual nos abençoou. O qual nos abençoou. O verbo aqui, abençoar, ele está conjugado no particípio e ele está no tempo aoristo com uma voz ativa. Irmão Micael, me explica isso. Sim, vamos lá. Isso aqui nos dá a ideia de uma ação acabada. Uma ação, uma vez executada e estabelecida definitivamente. Ou seja, Paulo está ensinando para a igreja de Éfeso que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles já foram abençoados por Deus com bênçãos espirituais. Aqui não é de forma nenhuma algo material, porém algo espiritual. E essas bênçãos foram estabelecidas sobre nós nos lugares celestiais. Ou seja, desde os céus, Deus tem reservado essas bênçãos espirituais para cada um de nós. Eu gostei de um comentário aqui extraordinário, de William Hendrickson, em o seu comentário de Efésios a Filipenses, e esse estudioso da Bíblia diz o seguinte, que essas bênçãos é como uma bola de neve que vai saltando morro abaixo, aumentando de volume à medida que desce. Não sei se você consegue enxergar com a sua imaginação essa ilustração, mas uma bola de neve que vem rolando sobre uma montanha de neve, ela vai aumentando cada vez mais, aumentando, e quando chega lá embaixo é algo estrondoso, extraordinário. Essa linguagem aqui, que se refere, que faz uma ilustração com aquilo que Jesus fez por nós nos lugares celestiais, nos dando as bênçãos espirituais. Bom, Micael, e que bênçãos são essas? Vamos lá. O texto nos mostra diversas dessas bênçãos. Primeiro, ele nos elegeu para sermos santos, separados, predestinou-nos como filhos de Deus, nos fez agradáveis a Deus, nos remiu pelo sangue de Cristo, nos acolheu, nos adotou como seus filhos, nos escolheu por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade e selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Então, são bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo Jesus, e toda honra, toda glória, bendito, como diz aqui Paulo, bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá para o terceiro ponto do primeiro tópico da nossa lição. O terceiro ponto, amados, vai falar sobre a nova condição do ser humano. Olha isso. Diante dessa questão da nova condição, nós podemos comentar que nós temos todas essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais, porque nós estamos em Cristo. Não é nossa obra, nosso mérito, nosso esforço. Essas bênçãos espirituais que eu comentei aqui há pouco convosco,
elas foram dispensadas sobre nós, pois nós estamos em Cristo Jesus. Por 10 vezes, dentro desta pequena perícope, desta pequena resumida que Paulo dá, introdutória na carta aos Efésios, por 10 vezes ele traz essa expressão em Cristo, dentro de Cristo, por causa de Cristo, em comunhão com Cristo, 10 vezes. E isso aqui era sempre usado nos ensinos paulinos, irmãos. Nas suas 13 epístolas, essa expressão em Cristo aparece 164 vezes. Não é pouco. Durante 164 vezes, nas 13 epístolas de Paulo, aparece essa expressão em Cristo. Portanto, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais nós só recebemos porque nós estamos em Cristo Jesus. Não há mérito, não há obra nossa, é porque nós estamos em Cristo. Então estamos fechando aqui o primeiro tópico da lição de número 2 do segundo trimestre de 2020 da Escola Bíblica Dominical, falando sobre a nova posição em Cristo e sobre a nossa nova condição. Nós só recebemos essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais, pois estamos em Cristo Jesus. Eu gosto muito de uma ilustração, e ela é relacionada também ao batismo nas águas. Quando você toma um copo e enche-o com água, esta água, ela além de estar no copo, ela vai estar dentro, no sentido dentro do copo. É assim como uma água dentro de uma garrafa. Eu tenho aqui, uma água com gelo para exemplificar. A água está dentro. E é isso que Cristo faz conosco a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele, reconhecemos como único e suficiente Salvador. Nós estamos em Cristo, dentro de Cristo, inseridos em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá, segundo tópico, uma vida cristocêntrica neste mundo. Paulo vai escrever aí no versículo de número 9, ele vai trazer para nós, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que se propusera em si mesmo. Ou seja, Paulo vai chamar, e aqui é o primeiro ponto do tópico 2, a revelação do mistério. Essa obra de Cristo Jesus, Cristo vir ao mundo, morrer por nós, se entregar, consumar a sua obra, Paulo chama isso de a revelação do mistério da vontade de Deus. Por quê? Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Portanto, o Cordeiro sendo morto antes da fundação do mundo, havia um tempo determinado por Deus para que o Cordeiro viesse em carne, nascesse, morresse, ressuscitasse e ascendesse ao céu. Paulo vai chamar isso, essa obra redentora, de mistério da vontade de Deus. E esse mistério, ele só foi revelado segundo o beneplácito de Deus. O que é isso? O beneplácito é o consentimento, é a ordem dada, é algo dentro da sua vontade e da sua misericórdia. Portanto, Deus, no tempo determinado, segundo a sua vontade, o seu beneplácito, Deus revelou o mistério chamado Cristo Jesus, e Cristo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, esse aqui é o primeiro ponto da nossa lição, segundo tópico aqui, uma vida cristocêntrica neste mundo. Primeiro ponto, a revelação do mistério de Deus. Segundo ponto aqui do tópico 2 é a respeito da plenitude dos tempos. Nós comentamos na lição de número 12 do primeiro trimestre, um comentário bastante extenso, e eu queria só relembrar algo aqui com vocês sobre a questão da plenitude dos tempos. Por quê? Porque Paulo vai dizer que foi na plenitude dos tempos que Cristo foi revelado. Ele vai dizer
aqui no versículo de número 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, foi na plenitude dos tempos que Jesus veio e será na plenitude dos tempos que todas as coisas serão congregadas em Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Deus estabeleceu para que Cristo seja a cabeça, assim como a sua igreja, tudo aquilo que Deus estabeleceu para que Cristo governe no momento certo, na dispensação da plenitude dos tempos, será congregado, estará sob o governo de Cristo Jesus. Agora vamos entender algo aqui que eu falei na penúltima aula do trimestre passado a respeito da plenitude dos tempos. Olha só, essa expressão grega é pleroma kairos, ou seja, essas duas expressões aqui, essas duas palavras, elas são na língua grega algo chamado de expressões onomatopaicas. O que é isso? São expressões que trazem a ideia de completude, algo completo, algo que é total, algo que é verossímil, algo que tem total aparência e realidade. Essas duas expressões, plenitude dos tempos, pleroma, kairos, elas falam não da totalidade de um tempo humano, relógio, cronos, não. Ela fala do tempo divino. E quando a expressão plenitude dos tempos aparece na Bíblia, trazendo a ideia do tempo divino, ela traz uma ideia de algo que está pronto e está maduro. Algo pronto e algo maduro. É por isso que em Gálatas 4 a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, o mundo estava maduro e preparado para a vinda de Jesus. Maduro no sentido de pronto, gente, não no sentido humano, psicologicamente, não. Agora, aqui Paulo vai dizer o seguinte, que Cristo e o plano de Cristo foi revelado na plenitude dos tempos e aqui é algo futuro, algo escatológico. Chegará um tempo em que Deus vai congregar, Deus vai ajuntar todas as coisas debaixo do governo de Cristo. E ali é chamado também de plenitude dos tempos. Por quê? Porque será o momento que o mundo todo estará pronto para que Cristo governe sobre ele. Isso acontece na segunda vinda de Cristo, visível e em glória, onde todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, queridos? Estamos aqui nessa transmissão falando acerca da lição de número 2 do segundo trimestre de 2020 da Escola Bíblica Dominical, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E vamos para o terceiro ponto agora do tópico 2, que é o louvor da sua glória. Olha isso. Paulo enfatiza que nós estamos em Cristo, o mistério foi revelado, Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, no tempo de Deus, e na plenitude dos tempos ele vai congregar sobre o seu domínio todas as coisas. E agora Paulo vai mostrar o seguinte, essas bênçãos e estas coisas estavam estritamente relacionadas ao povo judeu. Todavia, no capítulo 1 da carta aos Efésios, no versículo 12, Paulo vai mostrar que aquilo que era para eles, judeus, agora vai ser para nós. Para nós. Em que sentido? O povo gentílico, todos aqueles que não são judeus, por descendência, por família, por sangue, agora nós, o povo gentil, será inserido no plano glorioso das bênçãos espirituais de Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, para o louvor da sua glória, Deus insere o povo gentil para estabelecimento da sua igreja. E agora não é somente Israel
que é a nação modelo, que é o espelho de Deus para todos os povos, não. Agora a igreja é estabelecida com judeus e também com gentios. Glória a Deus por isso. Eu volto a frisar algo que eu já comentei em alguns vídeos. Nós temos na Bíblia Sagrada o médico Lucas, que escreve um dos evangelhos. Ele não era um judeu, ele era um gentil. E além de ser escolhido para ser um seguidor de Jesus, um discípulo, e ele andou muito com o apóstolo Paulo, Lucas agora é um evangelista, um escritor que entra no meio de tantos judeus. Ele entra para redigir sobre a vida de Cristo Jesus. Então nós fomos inseridos na igreja, corpo de Cristo, e por isso temos as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Amém, queridos? Tanto vocês que nos acompanham ao vivo, Deus abençoe. Aqueles que estarão assistindo essa transmissão, nós sempre deixamos reservado, sempre deixamos salvo, postamos no YouTube também, para que o ensino seja disseminado, possa dirimir dúvidas e contribuir para o crescimento do reino de Deus. Amém? O terceiro tópico da lição de número 2, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. E tem aqui algo muito interessante que eu quero compartilhar convosco. O Espírito Santo como penhor da nossa herança. A Bíblia fala, meus irmãos, aqui nesse texto de Paulo, do capítulo 1 da carta aos Efésios, a Bíblia fala no versículo de número 13 e no versículo de número 14, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança e ele também faz parte de uma promessa. O que nós precisamos ter em mente aqui? Primeira coisa, o Espírito Santo é uma pessoa, é uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade, e quando nós observamos esse texto, nós aprendemos que o Espírito Santo, ele também é chamado, ou ele estabelece-se como um selo. Como um selo. O que é isso? Nos tempos bíblicos, o selo era utilizado como um sinal, como uma marca de propriedade. Quando alguém comprava algo, quando alguém tinha uma terra, um gado e assim por diante, a pessoa colocava um selo, uma marca sobre este animal, esta herança, este campo e assim por diante. O selo demonstrava a autoridade de possessão. Autoridade de possessão. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é o seguinte: a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, o Espírito Santo veio sobre nós como um selo. E aqui não é o Espírito Santo como revestimento de poder, como em Atos 2, como a evidência das línguas estranhas, segundo a doutrina pentecostal, não. Aqui é o Espírito Santo fazendo morada, habitando dentro de cada um de nós. Paulo escreve aos Coríntios que nós somos templo e morada do Espírito Santo. O que é isso? É o selo. O Espírito Santo vem habitar em nós e nos sela, dizendo: essa propriedade aqui agora pertence a mim. Você é minha propriedade. Algo extraordinário, portanto, nós estamos selados com o Espírito Santo da promessa. Outra coisa, o Espírito Santo como selo nos traz aquela garantia de Romanos, capítulo 8, versículo 9, versículo 15, versículo 16, que é ele que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que eu e você somos filhos, nós fomos adotados em Cristo Jesus. Também é por causa do Espírito Santo, segundo 1 João 5:8, que o maligno não tem poder de tocar em nós. O Espírito Santo também vem para regenerar, para purificar, para santificar os nossos corações. É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e também do juízo. E por fim,
o Espírito Santo como selo, nós aprendemos que ele faz morada em nós, nos cela, nós somos propriedade dele, portanto, ele estabelece em nós aquilo que é chamado em Gálatas 5, 22 e 23 de fruto do Espírito, que é o caráter cristão sendo desenvolvido em cada um de nós. É o amor, é a paz, é a alegria, é a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Que o Espírito Santo nos ajude e desenvolva em nós o seu fruto para a glória de Deus. Segundo ponto aqui do tópico 3, estamos falando do Espírito Santo, o penhor da nossa herança, é que o Espírito Santo aparece como um penhor. A expressão grega aqui, arrabon, ela traz uma ideia de um depósito, ela traz uma ideia de uma garantia, de uma parcela, ou seja, essa palavra aqui, ela era muito usada nas transações comerciais dos tempos bíblicos. Essa expressão grega aparece muito quando negociantes executavam as suas ações de compra, de venda, de contratos, e essa expressão vai carregar uma ideia de que eu garanto a você, eu comprometo-me contigo, eu estou me colocando em uma posição de dar uma garantia que você será beneficiado, terá o justo pago daquilo que está sendo estabelecido. Então, Paulo utiliza essa linguagem da época com os seus leitores, os seus irmãos, mostrando que o Espírito Santo ele é como um penhor da nossa herança. Ou seja, é por causa do Espírito Santo habitando em nós, é por causa da presença do Espírito Santo em nós, que nós somos selados e nós temos a garantia de que somos justificados e aceitos por Deus por sua infinita graça e misericórdia. Não é pelas nossas obras, não é pela nossa meritocracia de forma alguma, absolutamente inconteste essa questão. Nós estamos selados com o Espírito Santo da promessa e é Ele que é a garantia de que o crente será salvo. O mesmo Espírito que nos selou, o Espírito que é o penhor da nossa salvação, ele nos dá graça, nos dá força para nós perseverarmos e para nós permanecermos até o fim, porque diz a Bíblia que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Você e eu não perseveraremos por nossas próprias forças, mas temos a garantia em Cristo Jesus que, se resistirmos, se formos fiéis, se desejarmos realmente estar com Cristo, o Espírito Santo, que é o nosso penhor, nos dará graça e nos fará perseverar a fim de herdarmos a vida eterna. Portanto, queridos, volto a frisar, ainda que uns dias atrasados com a lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2020, estamos aqui fazendo alguns comentários sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Refletimos acerca da nossa nova posição em Cristo, mostramos aqui a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo e também, de alguma forma, explicitamos aí o Espírito Santo no seu importante papel no plano da salvação. Amém? Fique ligado, amanhã nós teremos uma transmissão com a lição, com a exposição da lição de número 3, que vamos falar sobre eleição e predestinação. 2 temas extraordinários, convide alguém. Depois nós estaremos postando aí nas redes sociais o horário que faremos a transmissão amanhã da lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo nos abençoe. Não se esqueça, nós somos a igreja eleita. Nós somos a igreja eleita
redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Você e eu fomos abençoados com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Deus te abençoe em nome de Jesus.